Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Lovatel e nesta aula eu vou te ensinar a fazer a nossa bonequinha Aninha na técnica do amigurumi de crochê. Uma peça fácil de ser feita, ela possui uma sainha, o cabelinho, né, que é uma trancinha. A touquinha você pode retirar e oferecer como um acessório. Olhem, super linda. Vou mostrar todos os detalhes. Uma aula também para iniciantes. Eu mostro toda a troca de cor, a costura, tudo o que você precisa saber para fazer um amigurumi. Essa aula ela será dividida em duas partes, assim você poderá aproveitar ela melhor e fazer com calma a sua bonequinha. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim quando a próxima aula for ao ar, você será notificado. Qualquer dúvida, deixe um comentário, que é muito importante para o meu trabalho. E não esquece do seu like. Se você fizer a sua boneca, eu vou deixar na descrição o meu arroba, que é vanessalovatel.atelier no Instagram. E vocês podem por lá enviar a foto dela. Eu tenho um álbum que eu compartilho as artes das minhas alunas. E eu vou adorar ver a sua boneca Aninha. Já deixa seu comentário para mim saber qual cor que você está fazendo a sua boneca. Os materiais que eu vou utilizar para esta aula serão os seguintes. Vou trabalhar com o fio amigurumi da Círculo. O fio amigurumi é um fio 100% algodão, com uma qualidade extrema, né? Então, é o que deixa as nossas peças com acabamento, né, melhor, com um brilho. Então, o material também, né, faz a diferença para que o resultado, né, do nosso trabalho fique mais bonito. Então, as cores, a sugestão de cores, né, que eu vou utilizar nessa boneca, eu vou trabalhar com a cor 3611, que é a Rubi, para fazer o vestidinho. Eu vou utilizar a cor 7650 amêndoa pro corpinho. Vou fazer um detalhe no vestidinho com o branco 8001 e o cabelo, então, eu vou utilizar a cor 7569, que é o brigadeiro. Você pode utilizar, né, a combinação de cores que você preferir. Essa é apenas uma sugestão. Você vai precisar, então, dessas 4 cores, né? Uma para o vestido, uma para o corpinho, mais o cabelinho. E se quiser fazer um detalhe no vestidinho, né? Então, são as cores básicas que nós vamos precisar. Vou utilizar os olhinhos, né, com trava, que é muito importante, né, nos amigurumis, eles precisam ser nesse formato, com as travinhas, o que garante total segurança para o nosso amigurumi. Vou ensinar a colocar tudo bem direitinho para vocês verem. Agulha de crochê 2,5 milímetros, então isso também depende da tensão do seu ponto, mas para o meu ponto, eu gosto de trabalhar com a 2,5 milímetros. Agulha, alfinetes, agulha de tapeçaria, né? Tudo para acabamentos e a nossa fibra siliconada. É importante ser a siliconada para garantir, né, uma qualidade melhor no seu amigurumi. Também a siliconada, ela aguenta, né, altas temperaturas para lavagem, ela não embola. Quando que a pessoa for lavar o amigurumi, não vai embolar. Então, utilizem sempre materiais de qualidade para ter um melhor resultado. Vamos iniciar o trabalho pelo corpinho, né, pela parte das pernas. Então, você vai pegar, né, o fio que você escolheu para fazer o corpinho, no meu caso é a cor amêndoa,
E nós vamos iniciar com o tradicional anel mágico. Para fazer o anel mágico, então, tem no meu canal, eu vou deixar na descrição também, o vídeo que mostra super detalhado como é feito o anel mágico, mas eu vou mostrar aqui também, mais devagar, assim, para quem é iniciante. Meu vídeo é para iniciantes, então, se você tiver, assim, já uma facilidade, você pode passar para frente. Então, eu vou pegar a ponta que vem, o fio que vem no novelo, vou deixar a ponta virada para mim, vou envolver ela, vou deixar uma sobrinha, né? Vou envolver ela nos meus dedos, pode usar 2, pode ser 1, conforme a sua facilidade. Vou passar esse fio do novelo ao redor do meu dedo, vou fazer uma volta e vou vir aqui e cruzar ele e pinçar aqui com outro dedo, né, para segurar bem firme. Então, você vai ver que ele formou um X. Esse fio que vem do novelo, ele vai vir para trás, vai formar esse X. Vou pegar a minha agulha de crochê, vou passar por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, vou puxar, ó, com o meu gancho da agulha, vou virar para baixo, vou pinçar aqui esse fio, vou puxar para fora devagarinho, vai passar, né, por baixo do fio, ó. E agora eu vou dar uma torcidinha nesse fio, ó, dessa forma. E vou novamente pegar o fio aqui do novelo, laçar e passar dentro dessa alcinha inicial. Passei dentro dessa laçada, né? Passei dentro da argolinha inicial. Eu posso tirar esses fios ao redor dos meus dedos e formou, então, esta argola. Essa laçada inicial a gente não conta como ponto, somente como laçada mesmo para fixar o fio. Então, agora nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro desta argola, sempre deixando, né, o fio depois para a gente puxar. Então, eu vou vir aqui, vou passar dentro da argola formada, vou lá para trás, pego o fio que vem do novelo, levo para frente, fiquei com 2 alcinhas, laço novamente e fecho. Fiz o primeiro ponto baixo. Agora, vou fazer novamente, puxo o fio, fico com 2 e laço de novo e fecho. Todos esses pontos, né, ponto baixo, os pontos iniciais, também eu tenho um vídeo para iniciantes, então você pode acessar com calma e ver, né, ir repetindo esse processo. Coloquei, então, os 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico e agora vou fechar esse anel. Fechei todo o anel e agora sim eu vou vir com a agulha no primeiro ponto baixo, não é nessa laçadinha, ó, que tá atravessadinha. Essa laçadinha que fica aqui, ó, bem de cantinho, ela é somente aquela laçada inicial, então a gente não vai contar ela como ponto, nós vamos colocar dentro aonde tem 2 alcinhas, ó. O ponto baixo ele forma essas 2 alcinhas, se dá para vocês perceberem. Ele forma, né? Deixa eu pegar aqui essas é o que eu sempre falo para minhas alunas. O ponto baixo, cada ponto baixo, na parte de cima dele, ele forma essas 2 alcinhas, ó, né? Então, cada uma dessas vai ser um ponto baixo. Então, nós vamos passar o fio dentro dessas 2 alcinhas, vou laçar, fico com 2 e laço de novo e fecho. Então, aqui vai ser o começo da nossa segunda carreira. E para isso, nós vamos utilizar os marcadores, porque no amigurumi, né, são carreiras circulares, não tem começo e fim. Então, a gente usa os marcadores para saber, né, quando chegou no final da carreira. Então, a primeira carreira nós ficamos com 6 pontos baixos no anel mágico. Agora, a segunda carreira nós vamos fazer 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, aqui eu já fiz o primeiro,
Vou colocar novamente dentro desse mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto baixo. Eu fiquei com 2. Agora, eu vou vir aqui, ó, na seguinte. E também eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, vou fazer o primeiro. E agora, eu vou fazer novamente mais um. Opa, aqui saiu. Dentro dessa mesma argolinha. Vou vir aqui para o seguinte, vou colocar um ponto baixo. Deixa eu ver se não tá desfocando, né? Às vezes, quando aproxima muito, desfoca. Um ponto baixo. E agora, mais um ponto baixo. E vou seguir assim até o final dessa minha carreira, colocando sempre 2 pontos baixos em cada ponto, né, de base. O ponto de base que a gente fala seria o ponto, né, que está abaixo aqui, ó, que foi feito na carreira anterior. Vou colocar mais 2 aqui. No final da segunda carreira, vai ficar com 12 pontos baixos. É importante você contar sempre a quantidade de pontos que diz, né, na receita, quando chegar no final da carreira, né? Quando chegar aqui, ó, você vai ver já que finalizou a carreira, porque aqui aonde está esse marcador é o começo da carreira. Então, eu cheguei aqui, ó, finalizei a carreira. Então, aqui vai ficar com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos para a terceira carreira. A terceira carreira vai ser um pouquinho diferente. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo, vou colocar o marcador. E agora, eu vou para o ponto seguinte e vou fazer um aumento, que vão ser 2 pontos baixos no ponto de base. Então, agora vai ser assim, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então, vou vir nesse aqui, vou fazer um ponto baixo sozinho, e no ponto seguinte, eu vou fazer o aumento. Então, eu vou seguir nessa sequência por toda a carreira. E no final dessa carreira, carreira 3, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui. Antes de darmos sequência para a quarta carreira, é importante esse fio que ficou do anel mágico, você pode fazer um nozinho com ele. Eu costumo dar sempre um nozinho. E também você pode pegar, a gente precisa, né, dar esse acabamento, porque com o tempo, se você deixar esse fio solto, o anel mágico, ele pode abrir, né? A criança vai brincando, então ele pode abrir. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar o fio aqui. Vou ter que pegar uma agulha mais grossa. Então, eu pego e passo esse fio, ó, por entre a trama do ponto. Movimento de ida e volta por alguns pontos, para poder dar, né, esse acabamento e garantir que não vai abrir esse anel. Então, agora sim, a próxima carreira, então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Então, na carreira 1, nós ficamos com 6, na 2 com 12, na 3 com 18. Então, agora, nós vamos ficar de novo com 18 pontos baixos. Então, para cada ponto da carreira, né, de baixo, nós vamos fazer um pontinho. Nós vamos seguir por toda essa carreira. Finalizei a carreira 4, então, você vai ver que já começa a ficar assim, ó, encolhidinho para dentro. O que você vai fazer? Você vai virar para o outro lado, né? Porque o lado direito é esse que nós estamos trabalhando, né? Então, a gente vai virando para fora aqui, né? Porque a tendência é, como a gente não tá mais trabalhando com aumentos, ele vai mesmo formando, né? E agora vai ficar como se fosse um tubo. Então, nós vamos seguir agora, fazendo, então, todas as carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos seguir. Então, a gente fez a 1, 2, 3, a 4, a gente fez ponto baixo sobre ponto baixo,
Então, da 4 até a 21 vai ser somente contornando ponto baixo sobre ponto baixo. Então, cada carreira vai permanecer com 18 pontos baixos. Cheguei na carreira, então, 21, está dessa forma, a perninha da boneca, né, já vai tomando forma. Então, agora nós vamos fazer uma troca de cor. Vou pegar, então, a cor que eu escolhi, né, para fazer o vestidinho, e vou vir aqui vou fazer o próximo ponto, vou ficar com 2 alcinhas na agulha, vou pegar o fio, vou dobrar ele ao meio, dessa forma, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ficou dessa forma. Vou vir aqui, ao invés de fechar o ponto com este fio, eu vou fechar ele com esse daqui. Então, é só vou pegar e passar ele aqui na parte de dentro. Se você já tiver mais uma experiência, né, mais prática, você pode vir e já esconder esse fio, ó, levando os dois, né, escondendo o fio. Se você for iniciante, você pode vir e dar um nozinho nesses 2 fios, ficar mais fácil de trabalhar, né? Depois, com o tempo, então, você vai pegando, né, tua prática. Então, eu faço um nozinho com os 2 fios e já corto esse daqui do bege, né, que eu tava trabalhando a perninha. E essas sobrinhas aqui eu coloco lá pra dentro e deixo ali. Vai ficar na parte de dentro, né? Ninguém vai ver. Então, agora eu vou seguir com essa nova cor. Também vou continuar fazendo pontos baixos sobre pontos baixos de base por 3 carreiras. Então, eu vou seguir fazendo a carreira de número 22, 23 e 24. Cheguei, então, na carreira de número 24, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer um aremate. Então, eu vou vir aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, deixar uma sobrinha, vou puxar a salsinha para fora. E agora, vou arrematar. Vou colocar o fio na agulha. E agora, eu vou vir aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Agora, vou vir no ponto seguinte, vou introduzir a agulha de baixo para cima. Vou passar esse fio por dentro dessas 2 alcinhas. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Ó, passei por baixo. E agora, eu vou vir aqui, vou colocar este fio. Olha, ele tá saindo daqui, ó, onde foi que eu fiz o baixíssimo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Então, eu passei por baixo das 2 alcinhas do ponto seguinte, e agora eu vou introduzir a agulha aqui, aonde ele estava saindo, ó. Bem no meio do ponto. No meio dessas 2 alcinhas, né, que forma o ponto, ó. Eu vou colocar, cada ponto forma essa alcinha, eu vou passar no meio, né? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Passei no meio, levei lá para trás, e agora eu vou esconder esse fio. Eu vou passar aqui atrás uns 3 a 4 pontos pro lado. E vou voltar. Vou pular o primeiro e vou voltar também 3 a 4 pontos. Claro que aqui no vídeo fica um pouquinho mais difícil, né, para trabalhar, então, vocês vão ver que não vai ficar 100%, né, porque às vezes a gente tem todo um esquema, né, para conseguir mostrar para vocês.
Então, ali eu deixei as sobrinhas, agora eu vou colocar a fibra. Finalizei, então, a primeira perninha. Para colocar a fibra, eu sempre coloco um pouco, né? Vou colocando aos poucos, não coloco assim bastante de uma vez. Vou colocando um pouquinho por vez. Vou ajeitando ela bem, vou modando aqui, enchendo todos os espacinhos. Que se você vai colocar tudo de uma vez, vai ficar, às vezes, uma bola ali, algum espaço vai ficar sem fibra. Então, eu vou sempre colocando ali e ajeitando. Eu vou colocar só até a metade, né, para depois a gente poder, ela não ficar saindo, né, incomodando na hora de seguir na peça. Então, eu vou fazer mais uma peça igual a essa, né, mais uma perninha, que vocês vão ver, ó, até que ficou mais grossinho aqui, um pouquinho mais fininho, porque tá sem a fibra. Então, eu vou fazer mais uma perninha dessa forma igual, vou trocar o fio, só que quando eu chegar aqui, no final, eu não vou arrematar o fio, vou deixar aí a alcinha pra gente dar continuidade e unir uma perna à outra. Fiz então a segunda perna igual da primeira, então agora nós não vamos arrematar essa segunda perna, porque nós vamos unir com a primeira. Então, vou vir aqui agora que eu finalizei a carreira de número 24, e eu vou fazer duas correntinhas. Fiz a primeira, fiz a segunda, e agora eu vou unir com a perna 1. Vou deixar essa parte onde eu fiz a troca de fios para dentro, ó, as duas. Então, aqui tá a troca, aqui também vou deixar as duas viradas para dentro, para ficar, né, um acabamento melhor. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer um dos pontos da perna, pegando, ó, as duas alcinhas. E vou laçar o fio. E fazer um ponto baixo. Então, ficou dessa forma, ó. Ficou a perna 1 unida com a perna 2, com duas correntinhas. Agora, então, eu vou seguir fazendo aqui, então, novamente, um ponto baixo para cada ponto baixo, que já tem aqui da carreira anterior. Então, vou fazer 18 pontos baixos. Vou seguir até chegar do outro lado para mostrar para vocês como dar continuidade. Contornei, então, tudo, né, com 18 pontos baixos. É importante contar, ver se realmente tem essa quantidade. E agora, eu vou vir aqui, onde tem as duas correntinhas, eu vou pegar a alcinha. Então, a correntinha, né, ela forma essas duas alcinhas. Vai ficar uma para cá e uma para cá. Então, eu vou pegar essa daqui, ó, vou vir aqui de baixo para cima, vou laçar, aperto bem aqui, ó, para não ficar nenhum buraquinho, e vou fechar o ponto baixo. Vou vir na seguinte, ó, de baixo para cima, laço o fio, fico com dois, e laço novamente e fecho, formando o segundo ponto baixo. Agora, então, vou vir aqui, ó, bem no cantinho, aonde que começa, né? Preciso observar bem isso, para não pular nenhum ponto. Então, nós vamos vir bem no cantinho e vou contornar novamente, fazendo 18 pontos baixos na perna 2, até chegar lá no final, que nós vamos fazer novamente os dois pontos baixos nas correntinhas. Cheguei no final, então, contornei toda a perna. E agora, eu vou vir aqui, então, nas outras duas correntinhas, né? Como eu já trabalhei desse lado, vai sobrar as duas alcinhas. Então, vou fazer a primeira. Aqui, às vezes, acaba confundindo, né? Porque tem o ponto de baixo. Mas, então, vou fazer aqui onde estavam as correntinhas, ó. Vou fazer primeiro ponto baixo e o segundo ponto baixo. Então, agora sim, eu finalizei esta carreira. Então, eu fiz 18 pontos baixos na perna, 2 pontos baixos nas correntinhas, 18 pontos baixos e 2 pontos baixos na correntinha. Agora, nós vamos iniciar, então, essa foi a carreira de número 25 e nós finalizamos ela com 40 pontos baixos.
Vamos começar a carreira de número 26. Então, vou vir aqui, ó, bem no primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha, né? Sempre cuidando para não pular ele, ó, para não ficar esse espacinho. Se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, ó, dentro desse primeiro espacinho, né? Você sempre observe as alcinhas do ponto. Então, você vai vir dentro do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Já vou colocar meu marcador, então, agora, para saber, né, onde é o começo, novamente, né, da carreira. Então, aqui, então, agora vai ser o indicador, né, do início da carreira. Agora, então, eu vou fazer pontos baixos sobre pontos baixos de base. Então, na carreira 26, 27, 28, 29, 30, né, até a carreira 30, nós vamos seguir somente contornando. Ponto baixo sobre ponto baixo de base, cada uma delas vai permanecer com 40 pontos baixos. Vou seguir aqui com essas minhas 5 carreiras, né, vou dar uma adiantada, e depois eu vou bem aqui para mostrar para vocês como tá ficando o corpinho, né, da nossa bonequinha. Finalizei a carreira de número 30, então ficou dessa forma, vocês já podem ver, né, que o corpinho já vai crescendo. Aqui, então, se você deseja fazer aqui a gente fez a parte de baixo, né? Então, agora a gente vai subir. Se você deseja fazer, por exemplo, uma blusinha de outra cor, você pode trocar de cor, então, nessa carreira seguinte, que seria a carreira de número 31. Se não, se você desejar seguir da mesma cor, como eu vou fazer, então, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui a carreira, então, de número 31, nós vamos continuar fazendo ponto sobre ponto, então, a carreira vai permanecer com 40 pontos baixos. A carreira de número 32, nós vamos fazer 40 pontos baixos pela alça de trás. Então, o nosso ponto, né, ele tem duas alcinhas, para a gente fazer o ponto baixo, a gente introduz o fio e passa por debaixo dessas duas alcinhas do ponto. E para fazer, então, pela alça de trás, nós vamos pegar somente essa alcinha que fica aqui na parte de trás, nós não vamos pegar as duas, né, como nós pegávamos anteriormente, então, vamos pegar somente por essa de trás. E agora, vamos fazer novamente, né, um ponto para cada ponto, pegando todos os pontos, né, somente pela alcinha de trás. Então, essa alcinha da frente que ficou, depois nós vamos trabalhar a saia do nosso vestidinho. Então, vou seguir aqui e já mostro para vocês. A carreira de número 33 até a 40, nós vamos fazer novamente ponto sobre ponto. Então, cada uma delas vai permanecer com 40 pontos, só que dessa vez nós vamos pegar o ponto normalmente, né? Com as duas alcinhas. Só foi aquela que a gente fez, né? Deixou a alcinha para depois a gente trabalhar. Então, agora eu vou seguir por mais 6 carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Já fiz as 6 carreiras, o corpinho, então, já está bem formado. Antes de seguir, nós vamos colocar mais um pouco de fibra, né, para poder, porque depois nós vamos seguir com carreiras de diminuições. Então, vai ser um pouquinho mais difícil, né, de vir aqui. Então, aqui com calma, a gente vai colocando aos poucos, enchendo bem a perninha. E depois
no corpinho também. Vou colocar um pouco, né? Depois, conforme a gente vai subindo, a gente vai colocando mais fibra. Então, aqui você vem, vai mexendo, né? Ver se tá bem firme, se tá bem cheinho. Porque às vezes, né? Tem lugares que ficam mais murchinho. Então, a gente ir colocando aos poucos, acomodando essa fibra e aqui sentindo, né? Ver se todos os espaços estão preenchidos. Agora, nós vamos seguir, então, com a careira, né, de número 39, nós vamos começar a fazer as diminuições. A careira de número 39 vai ser 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o primeiro ponto baixo, vou colocar o marcador e vou seguir até ter 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos, agora nós vamos fazer a diminuição. Para fazer a diminuição, então, nós vamos pegar somente a alcinha da frente do ponto. Então, como eu já falei, né, o ponto aqui, ele possui essas duas alcinhas. E para fazer a diminuição, nós vamos pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, né, o seguinte aqui, ó, a gente finalizou esse, a gente vem no seguinte, pega a alcinha da frente e vem no próximo, assim, ó, com agulha mesmo de lado, introduz também de baixo para cima e pega a segunda alcinha. Laça o fio do novelo, passa por essas duas alcinhas, fiquei com duas, laça novamente e fecha. Agora, eu vou seguir novamente fazendo 8 pontos baixos, cada um no seu ponto, né, de base. Oitavo. E agora, eu vou fazer novamente a diminuição. Pego aqui na alcinha da frente, no ponto seguinte, vou novamente, ó, de baixo para cima, introduzo a agulha na alcinha da frente do ponto seguinte, fiquei dessa forma. Aqui, então, eu vou laçar o fio do novelo, vou passar por essas duas alcinhas, aqui eu aperto bem, ó, dou uma esticada com esse fio que vem do novelo para não ficar, para não fechar aqui, ó, daí acaba ficando, às vezes, um buraquinho. Então, eu sempre dou uma esticadinha aqui, ó, para ficar bem pertinho. E agora sim, fiquei com as duas alcinhas e fecho, né, o ponto baixo. Então, vou seguir fazendo essa repetição de 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, até chegar lá no final, e que eu vou ficar, então, com 36 pontos baixos. A carreira de número 40 vai ser, então, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, é assim mesmo. Então, a carreira de número 39 foram 8 pontos baixos na diminuição. E agora, a 40 vai mudar, né? Vai ser 4 e uma diminuição. Então, aqui eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E agora, eu vou fazer a diminuição. Pego a alcinha da frente do primeiro, a alcinha da frente do seguinte, laço o fio, fico com dois, laço novamente e fecho. Vou seguir toda essa carreira fazendo essa repetição de 4 pontos baixos e uma diminuição. E no final da carreira 40, eu vou ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 41 vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro, e agora eu vou fazer a diminuição. Pego a alcinha da frente, laço a agulha e fecho. Vou seguir, então, ó, aqui a gente cuida, né, para não pegar a fibra que tá dentro do corpinho.
Vou seguir, então, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, né? Seguindo essa repetição. E no final, então, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Antes de seguir na próxima carreira, nós vamos colocar mais um pouco de fibra, que depois vai fechar bastante, então vai ser mais difícil, né, da gente ir colocando a fibra. Então, a gente vai colocando, vai ajeitando as laterais e vai seguindo, arrumando. Ó, coloco de um lado, depois eu coloco mais um pouco do outro lado. E vou seguindo dessa forma, ajeitando sempre. Coloco no centro, ó. Vou puxando para as laterais e depois vou colocando no centro também, para que fique bem firme o corpinho. Agora vai ser a última carreira de diminuições do corpinho. Nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Essa aqui você precisa ir com mais calma para poder deixar assim os pontos bem apertadinhos, né? Para não ficar buraco. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo. E agora eu vou fazer a diminuição, alça da frente e faço laço e fecho o ponto. Então, aqui você vai ver, né, que vai ficar assim, ó, as alcinhas bem um pouquinho mais longe, então a gente procura sempre apertar bem o ponto aqui, para poder ficar bem fechadinho e não ficar buraquinho, ó. Pego aqui, quando tiver aqui, ó, dá pra dar uma esticada aqui, ó, pra poder ficar bem fechadinho esse ponto. Trabalha também, ó, bem apertadinho, não deixa muito essa laçada muito grande, ó, deixa ela bem, somente para que o fio ele escorregue na agulha, para ficar bem acabamento, né, ó, bem finalizado. Então, eu vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, essa sequência por toda a carreira, e no final da carreira, então, de número 42, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira, então, de número 42, com 18 pontos baixos. Agora, então, nós vamos fazer a troca de fio para seguir na cabeça. Mas antes disso, eu vou querer fazer a sainha, né? Porque depois que a gente faz a cabeça, fica um pouco difícil. Eu não gosto, né? Particularmente, eu não gosto de fazer a sainha no final. Então, eu vou deixar uma sobra de fio aqui, vou cortar. Aqui também, se você tiver algum medo que esse fio solte, você pode até colocar aqui o marcador, tem aquele marcador cadeado também que você pode prender aqui, ó, para esse fio não soltar. Eu só passei ele dentro do marcador, vou deixar aqui essa sobrinha para depois a gente introduzir ela no acabamento, né? Porque depois nós vamos usar o fio, né, da cor que a gente usou no corpinho. Então, agora nós vamos seguir na sainha. Nós vamos pegar, então, na mesma direção que a gente estava fazendo, então, onde emenda, né, a careira. Então, essa parte vai ser a parte de trás. Então, a gente vai começar nessa parte. Eu vou virar ela, dá pra ver até aqui que fica, né, um desencontro, um pequeno desencontro, onde a gente fez as alças de trás. Eu vou virar o corpinho, a parte do corpinho pra mim, as perninhas pro outro lado. Vou, então, pegar a minha agulha de crochê, deixa eu ver onde é que eu larguei aqui, tá aqui. E vou dobrar o fio aqui do novelo, ó, vou fazer somente dobrar ele, deixar aqui, ó, a alcinha, um pedacinho, né? E vou vir aqui na primeira alcinha que sobrou, que essas alcinhas, né, que foram deixadas, da carreira 32, e eu vou laçar esse fio pra cá. Então, ó, ficou assim, essa sobrinha.
Então, eu vou deixar a sobrinha aqui e vou usar, né, o fio do novelo e vou laçar aqui, ó, fechar essa laçadinha, né, com o fio do novelo. E aqui eu vou dar uma esticadinha, se fosse um nozinho. Então, agora nós vamos fazer pontos baixos para cada uma dessas alcinhas. Então, vou vir aqui, ó. Se você já tem prática, já pode vir escondendo esse fio. Ou se não, você pode pegar depois no final e passar ele na agulha de tapeçaria e vir na careira. Deixa eu fazer só mais uma aqui para mostrar. Essa aqui vai ser um pouquinho difícil, né? Mais chatinha, porque ela fica bem... Ó, então, se você não consegue levar o fio aqui, depois você coloca ele na agulha de tapeçaria e passa aqui entre a trama do ponto, os 4 pontos e volta e depois corta. Quem tiver mais prática já pode ir escondendo esse fio, né? Passa ali por uns 7, 8 pontos e depois já corta ali o excesso. Então, aqui nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha aqui que sobrou. Então, nós vamos ficar com 40 pontos baixos. Cheguei no final, então, da primeira careira da sainha, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, então, nós não vamos seguir com careira circular igual do amigurumi. A parte da sainha, nós vamos fazer fechamento de careira. Então, nós vamos vir aqui no primeiro ponto, onde nós iniciamos o trabalho, eu vou introduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Então, só vou passar ele pela alcinha. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou vir dentro desse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. No mesmo buraquinho, né, vou fazer mais um ponto baixo, como se fosse, né, um aumento. Então, nós vamos seguir agora, então, fazendo dessa forma. Um aumento para cada ponto baixo que nós temos ali na base. Então, vou seguir, fiz um ponto baixo, vou fazer mais um e vou seguir dessa forma. Então, no final dessa segunda careira, eu vou ficar com 80 pontos baixos. Cheguei, então, no final da careira, né? Vocês vão ver que ele vai ficar, né, mais cheinho. Então, também nós vamos fechar ele com ponto baixíssimo. Então, fiz o último aumento, venho aqui no primeiro ponto baixo, introduzo a agulha, puxo a laçada e fecho um ponto baixíssimo. Faço novamente uma correntinha. Agora, então, a careira 3, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada ponto ali que tem na careira anterior, nós vamos fazer nessa careira um ponto também. Sem nada de aumento, olhem. Então, eu vou seguir agora da careira 3 até a careira 6 dessa forma. Cheguei no final da careira 6, então, né, já dá pra ver que a nossa sainha, né, da bonequinha já vai tomando forma. Aqui, então, eu vou fechar novamente com ponto baixíssimo. E eu vou cortar esse fio, que eu vou fazer uma troca de cor, que eu vou adicionar duas listrinhas, né, com branco. Se você não quer fazer essa troca de cor, você pode fazer toda de uma cor. Só vou mostrar aqui como eu faço o acabamento, depois eu já falo pra vocês. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó, vou vir aqui no ponto seguinte, vou passar a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto seguinte e vou vir aqui, né, onde é que tá saindo essa alcinha. Vou passar aqui, ó, bem no centro do ponto e vou levar lá pra trás. Então, já fiz esse aremate aqui, então, a parte de trás,
vou passar uns 5, 6 pontos pra lá e vou voltar, vou pular, né, um e vou voltar. Então, já tá arrematado. Como eu tava falando, então, se vocês não desejam colocar outra cor, então, vocês podem seguir da carreira 3 até a carreira 13, com ponto sobre ponto, né? Ponto baixo sobre ponto baixo de base. Eu vou colocar um branco, né, para poder fazer um detalhe. Sempre, então, nessa parte de trás, né? Essa aqui, onde a gente começa o trabalho, vai ser a minha parte de trás. Então, aqui, ó, tá o marcador, né? Vou começar sempre aqui, porque eu vou deixar a cabeça sempre... O marcador eu sempre coloco, depois os olhos, né? Eu faço a parte da frente do boneco sempre do lado contrário. Então, aqui eu vou pegar, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no começo. Deixa eu cortar aqui que tá com nozinho. Vou fazer da mesma forma. Vou pegar o fio, dobrar ele, deixar ele dobradinho. Vou introduzir a agulha, puxar essa laçada. Pegar, né, o fio do novelo e fechar essa laçada. Ajusto aqui, né, pra ficar bem firme. Aqui eu vou escondendo o fio, ou, se não, você pode pegar a agulha e fazer aqui, o que eu acabei de fazer aqui, passar com movimentos de ida e volta. Então, eu vou seguir aqui, fazendo somente uma carreira com o branco, né, então, eu vou passar ponto sobre ponto essa carreira, né, todas as carreiras, elas vão permanecer com 80 pontos. Cheguei no final da carreira, então, toda com pontos baixos, né, com a cor branca, já uni aqui com um ponto baixíssimo, já cortei o fio, fiz o arremate do mesmo jeito que eu mostrei na carreira anterior. Vou fazer novamente aqui a troca de fio, então... Não vou poder ficar fazendo toda essa parte, né, repetindo. Você pode voltar e ver o vídeo novamente, para também, né, não ficar tão longa, né, essa aula. Então, aqui, ó, vou começar também do mesmo jeito que eu comecei a carreira anterior e vou seguindo aqui, então, ponto baixo sobre ponto baixo com a cor vermelha. Então, aqui eu vou fazer a carreira 8 e 9, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vão ser 2 carreiras com o tom de vermelho e você pode fazer com a cor que você escolheu, né, para sainha da sua boneca. A carreira 10, então, nós vamos fazer novamente uma troca de cor. Vou fazer ela toda no branco. Então, vou seguir da mesma forma, vou começar e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, somente a carreira 10, então, com o fio branco. Finalizei a carreira 10 com o fio branco e agora, então, eu já fiz o arremate, já comecei com o vermelho novamente, então, agora eu vou fazer mais 2 carreiras do vermelho. Então, vou fazer a carreira 11 e 12, também seguindo ponto sobre ponto com o vermelho. Finalizei a carreira 11 e 12 com o fio vermelho e a última, então, a carreira de número 13, eu troquei de cor novamente e eu fiz ela com branco. Como eu falei no começo, se você não quer trocar de cor, então, você pode seguir, né? Até a carreira 13, somente pontos baixos sobre pontos baixos. E a sainha está finalizada. Olhem que lindinha que ficou, que fofinha. Que vai ficar essa bonequinha. Então, vamos fazer os bracinhos, então. Vou pegar o fio, né, no tom da pele, vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, vou puxar esse anel, esse fio, vou fechar o anel, já venho aqui no primeiro,
colocar a agulha, né? Já fazer o primeiro ponto, coloco o marcador. Já vamos para a segunda carreira. A segunda carreira vão ser 6 aumentos. Então, vou fazer 2 pontos baixos para cada pontinho ali de base. E no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Cheguei no final da segunda carreira. Agora, então, nós vamos fazer as próximas carreiras somente ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou seguir, né? Cada ponto eu vou fazer um ponto. Então, da carreira de número 3 até a carreira de número 15, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E cada uma delas vai permanecer com 12 pontos baixos. Sempre lembrando, né, de virar assim para fora, para não deixar o trabalho no avesso. Então, ele vai formando, né, um tubinho. Cheguei na carreira 15, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a troca de cor, né, para fazer a manguinha. Deixa eu desmanchar aqui o último. Então, quando eu vou fechar o último ponto da carreira 15, então, eu vou já trocar a cor, ó. Dobro o fio, já mostrei, né, nas outras partes da aula, bem detalhado. E já posso fazer um nozinho ou já vou levando esse novo fio aqui junto, escondendo ele. Então, agora aqui, eu vou fazer da carreira 16 a 20 também, ponto baixo sobre ponto baixo. Todas as carreiras vão permanecer com 12 pontos baixos. Cheguei na carreira de número 20, então, vou encerrar fazendo um ponto baixíssimo, vou deixar um pedaço de fio para costurar e vou finalizar a peça. Aqui eu vou colocar, então, um pouquinho de enchimento, né, de fibra, vou colocar lá dentro. Vou colocar só até a metade do bracinho, não vou colocar até o final para não ficar assim muito... ele fica muito estufadinho, né? Então, eu coloco só até a metade. Depois, então, eu vou pegar, coloco esse fio na agulha de tapeçaria e vou fazer um alinhavo. Dobro ao meio, vou fazer um alinhavo, ó, carreiras de volta. Vou alinhavando, para depois a gente costurar na boneca. Então, aqui dou um alinhavo e dou uma esticadinha, ó, para ele fazer uma curvinha. Vou fazer outra da mesma forma da primeira.